31. Filha de traidores. Não partilho da postura deles. Se puder, como supõe, manter a prisão de Orion por enquanto, isso nos daria o tempo necessário para criar um plano. Esta é uma ameaça que está além da capacidade de enfrentamento de um único fractal. Mesmo semanas depois de conhecer o moldado, Venli percebeu que estava olhando fixamente para a nova marca deles. Aqueles ali, chamados de Makai-In, ou aqueles das profundezas, tinham acesso a um dos fluxos dela, a habilidade de transformar pedra em líquido. Os mais profundos tinham pele lisa, nenhum cabelo e quase nenhuma carapaça, só conchas sobre a cabeça e a genitália. Isso expunha os padrões vibrantes por todo o comprimento dos corpos sinuosos. Com pernas e braços longos, lembravam Vene da sua forma atual, que era alta, mas não alcançava o nível anormal de alongamento de Raboniel e dos outros construtores como ela. Os Makai-In usavam túnicas abertas na frente, isso quando vestiam algo. Permaneceram distantes do restante do grupo de ataque ao avançarem através das passagens congeladas das montanhas. Depois de semanas de viagem, Vayne ainda não havia sido abordada diretamente por nenhum dos mais profundos. Mas também o ritmo que Raboniel estabelecera deixava pouco tempo para a conversa. Até onde Vayne sabia, aquelas montanhas não haviam sido reivindicadas por nenhum reino em particular. Os vales isolados eram inacessíveis demais para o mundo externo. Os Celestiais haviam deixado a equipe dela ali várias semanas antes, e naquele momento estavam avançando pelo resto do caminho até o retiro a pé. A fortaleza humana ficava em algum lugar naquela região, presumidamente oculta e inexpugnável. Patrulha dos corredores dos ventos tornava impossível voar perto demais, mas Raboniel achava que um pequeno grupo de tropas terrestres, movendo-se cuidadosamente à noite ou durante tormentas, seria capaz de se aproximar dos túneis inferiores da torre sem ser visto. Então Vene se juntou ao restante do grupo e saiu da sombra da cobertura da árvore, cruzando o chão de pedra. Como nos outros dias, Raboniel estabeleceu um passo caracteristicamente difícil, embora Vene soubesse que só começaria a se sentir cansada depois de algumas horas. A antiga erudita havia trocado as túnicas majestosas por trajes de couro de viagem apropriados para a batalha, e seu coque soltava filamentos capilares de um laranja avermelhado intenso, que caíam sobre a cabeça quase totalmente coberta por uma carapaça. Ela instigou o grupo a marchar, cada vez mais ávida. Estava se aproximando da torre. Só faltavam alguns dias. O vale de terras elevadas era praticamente estéril, abrigando apenas os petrobulbos mais resistentes e agrupamentos ocasionais de árvores atarracadas, com os galhos entrelaçados para criar um emaranhado resistente. Embora as folhas dessas árvores se retraíssem diante das tempestades, os ramos permaneciam firmes e juntos. Não havia um único espreno de vida à vista, mas os esprenos de frio forravam o chão, apontando para o céu. Como seria de esperar, havia mais petrobulbos nas encostas a solta-vento, mas cicatrizes de chão preto fulminado e trechos queimados indicavam que, quando a tempestade eterna passara, não domara sua fúria. As alturas pareciam sofrer mais ataques de relâmpagos do que as terras baixas. Ela caminhou mais rápido para passar pelos soldados e se posicionar ao lado dos mais profundos. Gostava de observá-los, porque eles se misturavam com a pedra, mesmo ao se moverem. A luz azul brilhante da lua de honra revelava 30 figuras, algumas em trajes ondulantes, deslizando pelo chão de mesmo pé. Não era exatamente como os Chetel-In, os fluentes, que podiam deslizar sobre qualquer superfície como se fosse lisa. Aquilo era diferente. Os mais profundos estavam com os pés afundados no chão até os tornozelos. Eles se moviam de modo diferente de tudo que Vayne já vira, como gravetos em uma corrente após uma grande tormenta poderosa, como se a pedra os estivesse empurrando para a frente, enquanto eles permaneciam imóveis.
Os olhos tinham um brilho rubro, como os de todos os moldados e régios, mas pareciam ter um tom mais sinistro e sombrio. Eles interessam a você, eu notei, disse uma voz ao lado de Venli. Ela se sobressaltou e se virou para Raboniel, que caminhava ao seu lado. Venli se afinou com ansiedade e timbre tamborilou em seu interior, preocupada. E estaria prestando atenção demais? Aquilo seria considerado suspeito? Ela abaixou a cabeça e cantarolou em agonia. Já temia que a missão arriscasse expor seu laço. Não precisa sentir vergonha, disse Raboniel em arrogância. A curiosidade é bem-vinda nos cantores. É uma paixão digna, última ouvinte. Vene conteve a ansiedade ao caminhar, a passos rápidos, sob o olhar de Raboniel. Pretendia servir bem aquela moldada, como Leshwe havia pedido. Da equipe, apenas Vene era régia, então só ela era capaz de fazer aquela viagem difícil. Até então, havia servido a Feminem em tarefas silenciosas. Preparar sua esteira à noite e pegar água para ela beber. Não recebera muitas outras tarefas e mal recebera instruções. Havia começado a pensar que servir Raboniel seria, se não fácil, pelo menos rotineiro. Por que estava agora chamando a atenção da Feminem? Você é uma escolha tão estranha de Lashway. Quando descobri quem havia sido concedida como minha nova voz. Para muitos, você é apenas a filha de traidores. Contudo, foi honrada por Lashway, chamada por ela de a última ouvinte, comentou Raboniel. Ela foi generosa, ser antigo. Ela tem uma boa opinião de você. Moldados não são generosos. Recompensam competência e paixão. Mesmo no caso de uma filha de traidores. Eu deveria ter esperado que a voz de Lashway fosse alguém incomum. Ela está entre os mais inteligentes e habilidosos dos celestiais. Ela poderia discordar disso, ser antigo. Sim, eu entendo agora o quanto ela se esforça para que os outros a subestimem, apontou Raboniel em satisfação. Ela é perigosa, e isso é bom. Ela olhou para Vende e piscou os olhos vermelhos uma vez, cantarolando baixinho em satisfação. Timbre tamborilou dentro de Vende. Raboniel sabia demais. Era óbvio que havia notado que Vende era uma espião de Lashway. Mas o que mais Raboniel havia descoberto? Sem dúvida ela não sabia de toda a verdade. Diga-me, o que há nos mais profundos que tanto a interessa? Por que passa horas olhando para eles? Perguntou Raboniel. Considero os poderes deles fascinantes, disse Vende. Pois era melhor não mentir, exceto quando necessário. 9 marcas de moldados. 9 fluxos. Você sabe sobre os fluxos? Questionou Raboniel. As forças inatas pelas quais toda a vida e toda a realidade estão conectadas. Gravitação, transporte, transformação. Mas eu pensei que havia 10. Isso são boatos dos humanos, disse Raboniel em escárnio. Eles alegam que há uma 10ª apenas de honra. A adesão não é um fluxo de verdade, mas uma mentira que foi apresentada a nós como um. Os verdadeiros fluxos são de honra e de cultura. Cultura para a vida e honra para transformar o fluxo em uma lei natural. As coisas precisam cair no chão. Então eles criaram fluxos para fazer isso acontecer. E o fluxo deles? Perguntou Vene, gesticulando na direção dos mais profundos. Coesão, disse Raboniel. O fluxo de coesão axial. Aquele que liga os menores pedaços de todos os objetos uns aos outros, que nos mantém inteiros. Os Macaim podem misturar sua essência à essência de outras coisas, mesclando-se com seus axi. Tudo é feito de vazio, na maior parte, embora não possamos enxergar isso. Uma pedra, como uma mente,
existe para ser preenchida pelo pensamento e investidura. Vene cantarolou em ânsia. Respostas. Finalmente, respostas. Não entendi nem metade daquilo, mas que um dos moldados respondesse tão facilmente. Isso a empolgava, embora a timbre pulsasse em cautela. Cada radiante tem 2 fluxos, cada moldado tem um. Então os radiantes são mais poderosos? Perguntou Vane. Poderosos? É melhor ter muitas habilidades ou operar apenas uma de modo exímio. Nós, os moldados, conhecemos nosso fluxo como uma intimidade que um radiante jamais alcançará. Humanos. Eles não foram criados para este mundo, nem para os fluxos, nem para as tempestades. A luz vaza deles como água entre os dedos. Humanos têm lampejos de grande poder, mas não conseguem manter o que têm. Um moldado pode conter luz e se deleitar nela indefinidamente. Até mesmo um régio como você experimenta esse poder de uma maneira inferior. A maioria não sabe. Mas você contém uma pequena quantidade de luz do vazio na gema coração. Você não pode usá-la ativamente, claro, mas talvez a tenha sentido inflamando suas emoções. Quanto aos moldados, a dominação que nós exercemos sobre o nosso fluxo é eterna. Enquanto os humanos visitam, nós reinamos. Ela gesticulou para os mais profundos. Poderia um radiante alegar conhecer as pedras como eles, que se misturam às rochas, que misturam os próprios Axi? Radiantes são muito voltados para o exterior. Mudam o mundo, mas ignoram a si mesmos. Sim, um radiante pode jogar uma pedra para o céu, mas os Shanain podem voar sem medo de jamais cair. Vende cantarolou em ânsia, embora não soubesse certo se concordava. Ainda que houvesse sido tímida quanto a usar seus poderes de radiante em colinar, eles a empolgavam. Timbre havia dito que ela conseguiria mover pedras, dar formas a elas. Vende olhou de relance para os mais profundos, que se moviam suavemente, de modo fluido. Perto deles, o passo da caminhada de Vene e dos 500 soldados em forma tempestuosa marchando atrás parecia desajeitada. Sentia inveja da maneira como fluíam. Então, por que os poderes se manifestavam de modo diferente nos radiantes e nos moldados? Ela se afinou em irritação ao considerar o que Raboniel havia dito. Cada resposta parecia dar origem a centenas de novas perguntas, mas Venli sabia que os moldados, até mesmo uma que estava em um humor atencioso, como Raboniel, não tolerariam questionamentos para sempre. Assim, decidiu arriscar apenas um. Se os fluxos são de honra e de cultura, então por que servimos a ódio? Uma pergunta perigosa, comentou Raboniel em escárnio. Você é filha de traidores, não é? Eu. Não esconda sua ambição, criança, declarou Raboniel, conduzindo Venli por uma linha de arbustos emaranhados, abaixo dos quais criaturas peludas se moviam na noite. Eu gosto disso nos meus servos. Ainda assim, há certa tolice na pergunta. O que você preferiria venerar? Um deus de plantas? Ou um deus de emoções? Ela acenou para o sudeste. Cultura se esconde em algum lugar dessas montanhas. Está em toda parte, mas também está aqui. Viva, mas assustada. Ela sabe. Não é uma deusa de pessoas, mas de criaturas. E honra. Um deus de leis? Novamente, o que você preferiria? Um deus que só sabe como fazer uma pedra cair no chão? Ou um deus que nos conhece, nos entende e que sente como nós? Sim, os fluxos estão vinculados à honra. Contudo, como você vê, a morte dele não mudou o mundo de nenhuma maneira notável. O poder dele conecta todas as coisas, mas só isso não é digno de adoração. Ódium.
paixão, ele concederá recompensas. Vem-lhe cantarolou em ânsia. Você quer mais, não quer? Observou Raboniel. Só alguém com ambição estaria onde você está agora. Sirva bem e receberá as bênçãos disponíveis para os dignos. Verdadeiro conhecimento, verdadeira vida. Vem, ele continuou a cantarolar, embora seu ritmo interno fosse algo muito mais incerto. O ritmo dos perdidos. Não sabia o que pensar de Raboniel. Muitos moldados tinham alguma variedade de desequilíbrio. Vingativos, destrutivos, presunçosos. Ao ouvir as ofertas cuidadosas e perceptivas da criatura, Vane percebeu que estava com medo. Ela era muito mais perigosa do que qualquer outra que a última ouvinte já havia encontrado. Raboniel se afastou, avançando a passos largos ao lado dos mais profundos, figuras silenciosas e deslizantes. Vane continuou caminhando, surpresa ao notar Rotan se aproximando. Ele era o chefe dos soldados de Lady Lashway, não parte da equipe de Vane, mas análogo a ela em autoridade. Ele, como a maioria dos soldados de Lashway, havia sido emprestado a Raboniel para a incursão. Os soldados do perseguidor também haviam se juntado a eles, um grupo que Vane sabia ter uma reputação assustadora. Haviam sido cruéis com os humanos de Corinar, mas estavam entre os mais fortes e orgulhosos das tropas dos cantores, usando imponentes e distintos uniformes. E agora misturavam-se as tropas mais calmas e cuidadosamente treinadas de Lashway, formando uma unidade de ataque poderosa e disciplinada. Vane não havia interagido muito com Rotan e os soldados, mas não tinha nada contra eles. Além do fato de outros régios a deixarem preocupada, já que continham esplenos de vazio nas gemas coração. A cada passo, Rotan, uma figura poderosa, parecia emanar energia. De vez em quando, faíscas relampejavam nos olhos vermelhos profundos. Ela se lembrava daquela sensação de usar a forma tempestuosa, a forma que havia usado quando conduziu o próprio povo para a perdição. Você não devia incomodar os moldados, Vane, comentou Rotan em escárnio, olhando para Raboniel. A maioria não é tão indulgente quanto Lashway. Tome cuidado. Não quero vê-la cair. Você é útil para nós. Eu não havia notado que você se importa. Lashway valoriza você, portanto o resto de nós também valoriza. Rotan se afastou, simples assim. Costumava exigir respostas, não costumava exigir respostas, nem mesmo reações. Simplesmente mantinha sua postura, falava o que pensava e esperava ser compreendido. Seria bom ter alguém como ele do meu lado, pensou Vane. Mas não, era muito perigoso. Perigoso demais. Ela não podia se dar o luxo de pensar sobre recrutamento naquele momento. Precisava se concentrar em continuar viva. Pois, por mais extenuante que fosse a caminhada pelas montanhas, sabia que algo mais perigoso a aguardava. Em uma semana, eles chegariam ao retiro, e então o teste de verdade começaria.